portaria, que a gente dividiu as nossas funções do grupo. O Agri, ele fica responsável por cuidar dos simulados. A Cacau, por exemplo, eu cuido da relação interpessoal, então muitas vezes eu chamo vocês, quando eu sou responsável por colocar as pessoas no grupo e orientar, tentar orientar, né? Eu falho também na minha função. A Cacau é responsável pelo Instagram, ela que posta as coisas lá. Então, se tiver algum erro, pode chamar ela. Se tiver uma ideia para o Instagram do Mendes, pode chamar ela e tudo mais. Ela cuida dessa portaria. Aí, essa semana que passou, eu extrapolei um pouco minhas funções e fiz um post nos stories. Não sei se vocês viram, não sei se vocês seguem, né? Se não seguem a página do Mendes, segue lá, a Cacau postou bastante coisa legal. E acabei postando, repostando um post, né, nos stories, uma chamada para as manifestações que tiveram sábado. E, assim, na minha ingenuidade ou malícia, fica aí a questão, eu achei que, tipo assim, fosse algo orgânico e natural, que todo mundo aqui fosse fora Bolsonaro. Só que os monitores me advertiram de que não somos um cursinho com a posição política definida, porque quando posta alguma coisa no Instagram, dá a entender que todos os monitores pensam assim. E pelo que eu entendi da nossa conversa, não são todos que pensam como eu, fora Bolsonaro. E não cabe, e a gente decidiu, até então, né, seguir uma posição neutra em relação à política. Eu, particularmente, não concordo, que eu acho que tudo não deve, neutro é sabão, então qualquer coisa tem que ter uma posição política, independentemente, mas como eu não sou o dono sozinho, eu não faço isso acontecer sozinho, eu tenho que abaixar minha bola e concordar sim. Deixei um adendo, porque eu também não levo desaforo para casa, que na minha aula eu vou falar assim, fora Bolsonaro. E que eu não gostou, comenta aí que a gente debate. O importante é isso, o debate. Mas é isso. Essa foi a treta, leves e tênis. Neutro é só detergente. Mas aí eu prometi pedir desculpa para meus colegas, falei que não vou fazer isso mais. Invadir, né, a portaria da Cacau, não vou postar mais. Quem quiser muita militância, vai no meu perfil, que lá eu falo mal do Bolsonaro todo dia. Eu tenho que procurar fazer uma terapia, porque eu acordo em Bolsonaro, no almoço eu vejo vídeo contra o Bolsonaro, e à noite eu também sou fora Bolsonaro, então isso consome a minha vida. Então, se a gente quiser, então eu vou continuar militando lá do meu perfil particular, mas no Mendes, só Enem, né? Como se o Enem fosse político. Mas ok. Vamos deixar para lá e vamos começar a nossa aula. Deixa eu só achar aqui. Opa, o que eu fiz? Vocês estão falando, gente. Manda o arroba aí. Eu vou mandar um arroba. Segue lá, galera. Gente, eles vão ficar lá no grupo. A Graça tá lá no grupo, tá? Falando que eu estou angariando seguidores. Fazer o quê, né? Tá bom. Não, eu amo todo mundo, tá? Eu sou muito grato a todos os mentores que abraçam essa causa. Eu discuti com eles lá bastante no sábado, mas assim, se um deles falasse assim, eu vou sair por causa disso, eu ia ficar com carão. Entendeu? Porque, querendo ou não, né? Às vezes pode ficar chato, a gente está num mundo polarizado, né? Então, a gente tem que ceder também. Então, vamos lá. Na última aula, não, deixa eu vou cortar, né? A Graça falou que vai me mandar um post. A Tamara falou, pediu meu arroba, já mandei. A Graça falou, quase enviou alguma coisa. Sabrina pediu arroba também, mandei o arroba, não ganhar mais seguidores hoje. Ou não, o pessoal só vai me stalkear. A Mili falou que tem um meme bom. E a Tamara, neutro é só detergente. Então, já contei a fofoca, foi isso, né? Não foi tão emocionante, né? Mas ok. Agora vocês vão fazer refofoca falando que eu falei isso, isso e isso. Eu não falei nome de ninguém aqui, hein? Se liga, hein? Então vamos lá, ó. Na última aula eu falei sobre capitalismo, eu creio que fechei. Falei sobre aquela teoria ondulatória, lembrei agora dela, então eu nem precisei o nome. Eu estava lendo um livro de sociologia nesse final de semana e lembrei que lá falou de novo sobre ela. Mas acabei me esquecendo de fazer uma anotação para vocês. Como eu falei na última aula, falou das 4 fases do capitalismo, você automaticamente relembra. Se alguém tiver alguma pergunta, aperta a mãozinha aí que eu vou ouvir. E se o áudio estiver ruim, vocês me falam também, porque eu fui reassistir minha aula gravada e tinha um zumbido insuportável. E ninguém me falou nada na aula. Parecia que estava bom, né? Só que tinha um zumbido, eu me incomodei. Eu não sei se era, acho que era o ventilador que estava ligado aqui do lado. Mas se tiver ruim, vocês me falam que tem uma caixinha aqui, que quando eu conecto ela, a caixinha de som, ela faz um barulho muito estranho. Eu vou até baixar ela aqui.
Parece que tem um trem fervendo dentro do CPU do computador. Tá bom. Falou em 4 fases do capitalismo, também temos que falar nas 4 fases, as 4 revoluções industriais. E aqui eu elenquei elas nesse slide aqui, eu coloquei as 4. A primeira revolução industrial, ela é marcada pela mecanização, pela força hidráulica. Vocês estudam física, né, na hidrostática, aí, o poder. Quem estudou no João 23 sempre tem uma feira de ciências de física lá, que a Janaína, né, propõe, e sempre tem uma experiência sobre hidrostática, né? Até hoje é muito utilizado em alguns sistemas de tratores, em sistemas, não sei se de... É uma teoria que deu um embasamento muito forte para elevadores, para muita coisa bacana. Existe elevador... por exemplo, os principais canais que a gente tem no mundo, né? Os 2 principais, tem outros. Mas os 2 principais é o canal de Suez, que estava muito aí na mídia recentemente, por causa daquele navio que atolou lá, aquele cargueiro, e o canal do Panamá, que tem aqui em cima, aqui, no nosso mapa aqui, Brasil, um pouco em cima tem um canal do Panamá. São canais importantes porque são ali um caminho rápido, não natural, para outra parte do mundo, né? Imagina se não existisse o canal de Suez. O pessoal teria que ir a pé para a Europa com a carga, carregando através de algum transporte, ou dar a volta. Então, economicamente, estrategicamente, não compensa. E se fosse a questão e se não tivesse o canal do Panamá, teria que dar a volta também na América do Sul, ou atravessar esse trecho, né? Descer do navio, atravessar esse trecho andando. E como esses 2 canais funcionam? Através de um sistema hidrostático, elevadores de água. O navio entra, depois vou até pesquisar esse vídeo e mandar para vocês, se vocês nunca viram. O navio entra num espaço fechado do rio, que é tipo, totalmente fechado, aí fecha um lado, fecha o outro, eles começam a jogar água e o navio vai subindo. Ele entra em outro espaço ali dentro do mesmo canal, eles enchem de água e ele vai subindo. E para descer é a mesma coisa, é muito interessante. Elevadores de água. Então, essa ideia, esse princípio, eles ganharam muito força na primeira Revolução Industrial, a máquina a vapor. Então, a gente tem trem a vapor, a gente tem... porque antes da máquina a vapor, antes dessa fase da primeira Revolução Industrial, a gente tinha o quê? Trabalho manual, manufaturas. Então, tudo que era feito através da mão do homem. Então, quando a gente tem a primeira Revolução Industrial, você tem ali um agregado da ciência na produção econômica. Então, olha a força hidráulica, né? O que você precisava ali de 10 homens pressionando, muitas vezes, o que você, na época da escravidão, aqui mesmo no Brasil, precisava ali de 20 homens ininterruptamente empurrando ali uma máquina que ia moer a cana-de-açúcar para gerar uma garrafa para fazer açúcar. Agora, você não precisa dessa força de 20 homens. Você precisa aí de um equipamento hidráulico ou uma máquina a vapor que consiga reproduzir uma força para fazer isso. Então, em termos de evolução operacional, é muito interessante. Já na segunda, e como eu falei na última aula, cada uma dessas revoluções industriais ela é marcada também pelas 4 fases do capitalismo que a gente tem até hoje. Na segunda revolução industrial, a gente tem uma produção em massa e uma linha de montagem, além da eletricidade. Então, você percebe que na primeira revolução, a gente teve o quê? Um boom de novas máquinas, a mecanização, força hidráulica, a máquina a vapor. Na segunda revolução industrial, a gente já teve uma inteligência voltada para essas máquinas. Essas máquinas já estavam batidas já. O que a gente precisava? Né? As pessoas na época da segunda revolução industrial precisavam maximizar o que estava acontecendo ali. Então, e como maximizar isso? Vamos fazer uma coisa mais bolada aqui, vamos fazer uma linha de produção. Não precisa um exemplo, né? O operário Joaquim não precisa estar envolvido em todas as fases da produção de uma caixinha de som. Ele pode se especializar muito bem, fazer isso super rápido, fazendo a capotagem da caixa de som. O outro operário, o seu João, ele vai se especializar em fazer os ímãs que vão ali na caixa de som. O outro operário, Leandro, vai especializar nos fios. E nessa sequência, a gente vai de um jeito que a matéria-prima entra de um lado, passa por essa linha de produção, alienante, obviamente, porque cada uma tem uma função, e no final sai o produto pronto. E essa foi uma teoria, e tem teorias que embasam ela, né, de pessoas que pensaram, como Taylor, como Ford, que pensaram essa ideia da linha de produção, e que foi utilizada muito naquela época e é utilizada até hoje. Por exemplo, não são todos aqui no Mendes que são de Patinga, né, que é a cidade onde eu moro. Para quem não sabe, Patinga fica no leste de Minas Gerais, numa região,
desculpa, numa região que a gente chama, e é conhecida internacionalmente como o Vale do Aço, né? E o Minas Gerais, como o próprio nome diz, é um estado até hoje, a commodity mais produzida em Minas Gerais é a mineração, minério de ferro e outros minerais que a gente minera aqui. Uma empresa famosa aqui em Minas, que já foi estatal e que existe até hoje, é a Vale do Rio Doce, que promove mineração, a gente exporta esse minério, a gente produz. E Ipatinga, o Vale do Aço, aliás, cedia duas grandes siderúrgicas. Para quem não sabe, siderúrgica é uma empresa que transforma o minério de ferro, o aço, né, e etc., em um metal mesmo. A gente tem uma empresa em Ipatinga, tem outra, se não me engano, em Timóteo, né? Mas fica no Vale do Aço, que é a Peram, e elas produzem aço. A Peram especificada em aço inoxidável e a Usiminas em aço. Elas seguem um modelo de produção, de linha de produção, que é muito interessante. E Patinga tem até uma curiosidade que houve um erro nesse projeto. A Usiminas é uma empresa japonesa. E quando veio as plantas, na década de 60 para cá, para fazer Usiminas, não tinha engenheiros japoneses aqui. Os japoneses, na escrita deles, eles têm um código de inversão. Geralmente começa um livro japonês, por exemplo, você não começa como no Ocidente, lendo da primeira página. Geralmente você lê ao contrário, e começa assim. É o tipo como a escrita deles é organizada. E talvez por isso também, os construtores da Usiminas aqui em Patinga construíram a Usiminas ao contrário. Por quê? Qual era o sentido da linha de produção? A tendência era que, na primeira etapa da Usiminas, fosse um banco de minério, onde o trem, que viria das cidades mais altas de Tabira, onde há a mineração, iriam depositar minério, iria passar todo o processo das Usiminas de enriquecimento do minério, derretimento do minério, produção do aço, empacotamento do aço, e lá no final da Usiminas ficaria a zona de as docas, né? Que iria, no caso, pegar esse aço, colocar no trem, e o trem ia continuar na mesma linha, descendo para o litoral, que é o Porto de Tubarão, em Vitória, onde a gente faz o escoamento do nosso aço para o mundo. Só que eles fizeram o contrário. Eles fizeram as docas, né, o lugar que iria despachar o aço pronto, lá no início, perto de Tabira, no caso, né, na outra ala de Patinga, e a zona que fica, né, a armazenagem de minério no final. Então, dentro da empresa Usiminas, aqui em Patinga, dentro dela tem um mecanismo interno para corrigir esse erro. O minério chega e dentro tem uma linha de trem interna que tem que levar o minério para o início da empresa para fazer esse processo. Dificultou muito. Já a Peram já fizeram certinho. Depois de feito, não compensa desfazer, né? Que são bilhões ali. Voltando, a terceira revolução industrial marca aí a era dos computadores, da automação. O que a gente teve ali na primeira revolução a troca da força humana por força de máquinas. Na segunda revolução, a gente teve ali uma organização melhor dessas máquinas para que o processo fluísse, para que produzisse mais. Na terceira era, a gente não precisa nem de uma pessoa para operar as máquinas mais. A gente pode automatizar esses processos para que um computador com dados, de fornecimento de dados, possa realizar todos esses processos mecanicamente e repetidamente. Já a quarta revolução, que acredita que seja a revolução que a gente vive, né? Embora há estudiosos que já citam uma quinta revolução, a gente marca aí a era dos sistemas cyberfísicos, né? Que englobam ali tanto os sistemas computacionais, como os sistemas... É uma junção do software e do hardware, e ainda uma implementação da inteligência artificial, um pouquinho ali de redes Wi-Fi, de redes Bluetooth, que, tipo assim, eliminaram muitas picuinhas que existiam dentro dos sistemas e agregaram mais para que a produção fosse ainda maior. Tudo se resume à produção. Deixa eu ver aqui se vocês falaram alguma coisa. Janaína louca. Deu uns problemas lá e acho que não tem mais. Aí, eu acho que vocês estão falando sobre a feira, né? Não tem mais. Era interessante, né? Críticas à parte, acabava que a gente não estudava nada sobre física no segundo ano. Eu estudei no João. Mas, quantas horas, gente? Tá. A gente não estudava nada de física, mas a feira tinha. Então, continuando, aqui nesse slide tem especificando a mesma coisa que eu falei sobre as 4 fases aí da Revolução Industrial. Essas imagens são bem ilustrativas, olha você ver. Um tear mecânico,
a segunda aí uma linha de montagem na segunda revolução. Tem datas, depois quando eu colocar isso no Class, vocês podem ver e ajudar nos seus estudos, né, para vocês repassarem. A terceira revolução aí, o primeiro controlador lógico programável, é o que eu falei, de que agora não precisa de um homem mais controlando a máquina. Não precisa, um TA não precisa mais de uma pessoa lá dando as regras para o TA funcionar. Agora os sistemas já estão disso. Agora você reduz, né? 10 operadores de máquinas, não precisa de nenhum, entende? E a quarta revolução aí, a gente tem sistemas físicos, cibernéticos, são as quatro revoluções juntas e mais um pouco além da tecnologia que a gente está desenvolvendo. É a marca aí das comunicações, do Bluetooth, do Wi-Fi. Você pode controlar a empresa toda sem ir na empresa, né? Você pode ter uma empresa que tem 0 funcionários. Hoje em dia isso é possível, já pensaram nisso? A gente pode ter uma empresa, por lei não, né? Porque a lei para proteger as pessoas e os trabalhos, elas têm algumas regulamentações. Mas hoje em dia é possível você ter uma empresa que exatamente não tenha nenhum funcionário. A exemplo, no Brasil, a gente já tem supermercados que já não tem nem sequer caixas. Nos Estados Unidos também, se eu não me engano, os Estados Unidos é uma rede mais aprimorada, é claro, né, com sistemas melhores, ligada à Amazon, que a Amazon produziu. É um supermercado que você entra, escolhe o produto que você quer e sai. Aí, como os mecanismos funcionam, né? O supermercado é cheio de câmeras, essas câmeras fazem um reconhecimento facial de você, você tem um pré-cadastro e o seu cartão já está registrado lá no site. Aí, quando você entra na loja, as câmeras identificam você. Cláudia. Aí já colocam lá, já conectam com sua conta e eles identificam qual produto que você pegou. Uma batatinha, um iogurte. Já debitam na sua conta e você sai. O futuro é assim. O futuro já é hoje, né? Então aqui a gente tem as datas falando aí sobre fins do século XVIII, começo do século XX, começo dos anos 70 e atualmente a quarta revolução. E como disse, há quem diga de uma quinta já, envolvendo aí inteligência artificial, entre outros. Voltando ao assunto da Didi, que eu falei sobre capitalismo, eu falei sobre revolução industrial, só para contextualizar. A divisão internacional do trabalho, que é o assunto inerente aí da questão do comércio multilateral, a gente tem ali, ela também acompanha as mesmas fases do capitalismo, as mesmas fases da industrialização. Por quê? Se vamos lá, o capitalismo é o nosso atual sistema econômico. As fases das industrializações é como as nossas indústrias se manifestam. Então, cada vez que o nosso sistema econômico teve uma mudança, mesmo sendo o mesmo, capitalismo, já que ele tem fase, cada vez que ele mudou um pouco, graças às mudanças no nosso meio industrial, né, as novas revoluções industriais, a nossa divisão internacional do trabalho também mudou. Você pensa, no início do início da Revolução Industrial, quando a gente tinha uma fase do capitalismo, qual era a divisão internacional do trabalho? Para quem era o país que concentrava ali o auge da Revolução Industrial? A Inglaterra. Então, você tem uma divisão internacional do trabalho estabelecida ali em torno da Inglaterra. Entende? Sem mencionar a Inglaterra agora, esse primeiro slide que eu estou mostrando sobre a Didi, a gente tem aí uma contraposição entre dois atores. A gente tem, de um lado, colônias de exportação. O que eles exportavam? Metais preciosos, especiarias e escravos. Então, a gente está falando bem ali do início, quando a gente fala de grandes navegações, 1500, quando Portugal domina as terras da América Latina, hoje, atual América Latina, quando a Espanha também domina terras aqui, quando há exploração das terras do continente americano. Também a relação que a gente tem no neocolonialismo na África, quando há a repartição da África. E nesse conjunto, nessa dinâmica, a gente tem, de um lado, colônias, que são de exploração, e nós temos metrópoles, que é expansão marítima. Vocês sabem qual é uma marca que ela é inerente a colônias? A partir do momento que num lugar tem esse tipo de coisa, já deixa de ser colônia. Qual é a característica? Me fala aí, qual é a característica das colônias? Gabriela Silva falou que fez um trabalho sobre isso uma vez. Trabalho sobre o quê, Gabriela? Diz que é muito interessante. Compartilha conosco.
Trabalho sobre o quê? Eu perdi na hora. Eu tô abaixando que meu celular tá em frente às horas. Oi? Gente? Ah, sim, Gabriel falou que fez um trabalho sobre a questão que eu falei. Eu não sei o que significa essa sigla, mas eu entendi que é sobre o exemplo que eu dei da Amazon, né? Do supermercado da Amazon. Se eu falei alguma coisa errada, me corrija, né? Já que você tem um trabalho sobre isso. Boto fé, acredito que você tenha muito mais arcabouço para falar sobre isso do que eu. Se você quiser abrir o seu microfone para falar também, é bem-vinda. É, eu perguntei sobre as colônias. Qual é uma marca que ela é específica das colônias? Você sabe me falar? Quando o Brasil deixou de ser uma colônia? Ah, a Graça já falou. Acabou a graça. Sem spoiler. É a exploração. Tá escrito ali de baixo, né? Colônia, ela é para explorar. Se eu sou uma metrópole, se eu sou um país e eu tenho uma colônia, eu não tenho uma colônia para levar, para reproduzir a minha cultura lá. Eu não quero tornar aquela colônia uma. Se o Brasil tem, digamos, né? O Brasil não tem. Mas se o Brasil conquista um território, chama ele de colônia, não é um território para produzir a nacionalidade, a cultura, os direitos brasileiros. É um território para me explorar. Eu só quero sugar o máximo que eu puder dele. Tanto que as pessoas que vivem nesse território, eles não são da mesma. A Graça falou, colônia, se o Brasil foi. Colônia, Brasil. Colônia do Brasil foi só de Portugal ou teve outros? Olha, num todo, o Brasil foi a colônia de Portugal, mas teve por alguns momentos que outros países também exploraram o Brasil e, em certa parte, posso citar a Holanda, embora a relação da Holanda, a Holanda também queria algo mais além de colonizar o Brasil, né? Eles queriam também levar um pouco de cultura e tal e tudo, mas, num todo, o Brasil foi só colônia de Portugal, mas teve outros países que também exploraram o Brasil e, de certo modo, pode considerar que eles tiveram participações colonialistas por certo período em pequenas partes do Brasil, como o caso da Holanda. Se salvo engano, vocês já estudaram em história ou vão estudar. Então, uma marca das colônias é a exploração. A partir do momento que a metrópole ela quer levar para esse país outro tipo de coisa, ou ela é obrigada a levar, esse país começa a perder o status de colônia. Mas, a princípio, uma colônia, eles querem sugar o que você puder e é uma terra de ninguém. Então, vamos pegar tudo que tiver ali. Já as metrópoles, elas pegam essas matérias-primas vindo da colônia, esses metais preciosos, essas especiarias, esses escravos, e eles redistribuem isso, né? Nas metrópoles, a gente tem a produção de manufaturas, por exemplo, o ouro que sai do Brasil, lá nas metrópoles, ele é transformado em joias, ele é vendido ao comércio dele, tudo mais. Qual a fase do capitalismo é predominante nessa fase da divisão internacional do. Graças a Deus, não se metrópole é um tipo de comércio. Não, metrópole é o nome. Polis, se eu não me engano, vem de lugar, cidade, não estou me lembrando direito, mas poli vem de lugar e metro também não estou me lembrando de onde vem. Mas metrópolis é uma cidade. É basicamente um sinônimo de cidade. É cidade. Isso. Mas hoje, por exemplo, a gente tem metrópolis. A gente pode falar que a gente tem metrópolis, mas não é um mesmo termo tão utilizado academicamente em outros lugares. Então, a gente tem a marca nessa relação colônias e metrópoles, ou seja, no colonialismo, a questão das manufaturas. Qual a fase do capitalismo dessa época? Era o capitalismo comercial, século XVI. Deixa eu passar para o próximo. Próximo. Gente, que isso? É minha rua. Eu moro na periferia. Então, se isso foram tiros, eu não duvido muito. Eu não vou verificar, obviamente, mas espero que seja uma criança brincando daqueles negócios que explodem, né? Se eu ouvir gritos, eu vou ter que desligar a aula, porque meu dever cívico me chama. Se eu ouvir gritos, eu vou ter que chamar a polícia ou ligar para a ambulância, né? Não sei se vocês escutaram, eu escutei um barulho aqui agora. Mas ok. Essa próxima fase aqui,
Não passa nem vento, justamente. Voltando aqui. A próxima fase que eu tenho que falar sobre a divisão internacional do trabalho, ela abrange séculos XVIII, século XIX e século XX. Então, o que a gente tem? A gente tem a mesma relação entre colônias de exploração e as metrópoles. Só que agora a gente tem um adendo. Agora nossas relações elas ficaram mais com um arcabouço maior devido à Revolução Industrial. Qual fase do capitalismo é? A fase do capitalismo industrial, que abrange ali até a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem o quê? As colônias continuam mandando tudo que elas mandavam antes, metais preciosos, especiarias, e escravos está acabando, porque vocês sabem muito bem que ali no século XIX é um século em que a escravidão ela perde o sentido dela. Embora o Brasil, o país que a gente mora, foi um dos últimos países a ter o fim, entre aspas, da escravidão. Então, agora, os países, as colônias, elas continuam sendo de exploração, só que agora elas produzem produtos primários. O que antes nem isso era feito, porque a ideia é não construir nenhuma estrutura aqui, mesmo mínima que seja. A ideia inicial de uma colônia é você não ter zero estrutura no lugar. Não precisa de estrutura aqui. Nada é para ser feito aqui. Esse lugar é só para ser sugado. Só que aí, com o desenvolvimento, querendo ou não, você tem construções ali de uma civilização e produtos começam a ser produzidos. Desculpe o pleonasmo. Mas ele já tem produtos primários. Quais produtos primários? A gente tem produtos primários agrícolas, né? Há produção agrícola agora, há plantações mais arcabouçadas, há produções até de algum certo processamento de alimentos, que quando você pega a cana-de-açúcar, no começo da cana-de-açúcar no Brasil, eles não faziam uma das etapas do processo da produção do açúcar. Que quando você pega a cana-de-açúcar, você produz ali, tira a garapa da cana-de-açúcar e transforma em blocos que a gente pode chamar vulgarmente de rapadura. Mas o processo ali mais trabalhoso para transformar em açúcar precisa de uma refinaria. E no Brasil não tinha, pelo menos no começo da nossa colonização. Então, nessa fase aqui, obviamente, já tem refinarias, a gente já produz produtos, a gente tem produtos primários fósseis, a gente pode citar aqui, é claro que não estou falando especificamente do caso do Brasil, mas de todo das colônias em geral. Quais produtos primários fósseis são esses, né? Quais produtos primários minerais são esses? Carvão mineral, a gente está falando de petróleo, a gente está falando desse tipo de produto. Já nas metrópoles, marcada pela Revolução Industrial, a gente tem produtos industrializados. Século XX, século XXI, chegamos aí ao que a gente vive. É a Didi clássica e posteriormente temos a nova Didi. A gente tem um capitalismo financeiro, né, que após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí a criação de uma bolsa de valores. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Ah, vocês escutaram. Na análise de vocês, foram tiros? Ah, minha rua é assim, gente. Às vezes, não é assim também não. Não vou falar mal do meu bairro. O bairro é muito bom. Não saio aqui, mas desculpa, meu bairro. A gente tem na Didi clássica, a gente tem uma dinâmica entre países subdesenvolvidos, não industrializados. A gente pode citar aí o Brasil, talvez até hoje, nessa dinâmica. E a gente tem, do outro lado da dinâmica, países desenvolvidos. Esses países subdesenvolvidos, não industrializados, o que eles produzem? Os mesmos produtos primários que eles sempre produziram, agrícolas, minerais e fósseis, só que agora eles não são mais considerados colônias. Por quê? Eles têm uma autonomia estatal, eles são países independentes, teoricamente. O Brasil é um país independente desde o ano, esqueci, mas é um país independente, não é colônia de ninguém. Agora, o novo nome dele não é mais colônia, embora ele haja como uma colônia, né? Que, querendo ou não, na dinâmica, na divisão internacional do trabalho, ele só serve como alguém para entregar produtos que foram sugados dele. Produtos agrícolas, minerais e fósseis. Do outro lado da banda, países envolvidos, que entregam produtos industrializados capitais, investimentos e empréstimos. Então, esses países entregam tecnologia de pronto, eles entregam um produto final das matérias-primas que são pegadas dos países. Tem alguém pedindo para entrar. Boa noite, Natália. A Sabrina Eva me perguntou sobre... Ah, não. Eu perdi aqui uma parte das perguntas. Tá, ninguém perguntou nada. Boa noite, Natália.
Então é isso. Já na nova DID, na nova divisão do trabalho, a gente ainda tem a mesma nomenclatura, países subdesenvolvidos, países envolvidos, só que agora, reparem que, nesse slide aqui, a gente tinha aqui, no meio das relações, o colonialismo. Nesse outro aqui, a gente já tinha uma dinâmica do imperialismo, eu deixei isso passar, mas a gente tem uma dinâmica do imperialismo, né, o império, no que ele difere entre outras. O império, quais são as características do regime imperial que se diferem do regime colonial? Agora, a gente tem ali muito de uma questão ideológica que é mudada. Na questão do império, esses países que colonizam outros, eles têm ali, a gente pode falar de darwinismo social, tem uma ideia de superioridade e inferioridade entre esses países e uma ideia de missão civilizatória, que esses países eles têm um papel dado não sei por quem, Deus, Alá, Buda, não sei quem, deu esse papel para eles de ajudarem outros países colonizados a se reerguer, porque eles não foram beneficiados de alguma maneira. Já que nessa visão, a gente tem no início do século XX, meio que como a gente teve ali no final do século XIX, as independências, a gente tem ali um limbo, né? Que a gente não tem uma visão predominante. Mas a nova DID é marcada por uma visão predominante. Qual a visão? Globalização. A ideia agora é crescer e expandir. Países subdesenvolvidos, a gente continua com os mesmos produtos primários. É uma desgraça, né? Países desenvolvidos sempre tem isso agarrado dentro. O Brasil hoje, né? Para vocês, eu já falei sobre isso aqui, mas para vocês, o que o Brasil mais produz? Qual é o forte do Brasil? Nós somos nome mundial pela nossa empresa de tecnologia, a Multilaser. Somos reconhecidos, as pessoas mais ricas do Brasil, elas são os donos da Multilaser. Estou citando a Multilaser porque é uma empresa nacional. São elas? Fala aí no comentário. Não, não é ela. O Brasil até hoje é reconhecido como um país agroexportador. Nós somos fortes produtores de soja, nós somos fortes produtores de hortaliças, nós somos fortes produtores de insumos agrícolas, né? Vacinas para animais, rações para animais, sal para animais. E, tipo assim, nós somos a ruralista do planeta até hoje. A gente é a galera, somos os agroboys do planeta, né? Agropovos. Então, a gente tem isso que acompanha a gente e vai continuar por um tempo, até o Brasil passar por uma industrialização, mas a gente tem a diferença, né? Nessa nova dívida, o que acontece? Que embora a gente ainda seja produtores de produtos primários, a gente passa por processo de industrialização. Nos países subdesenvolvidos, na nova DID, na nova divisão econômica do trabalho, na era da globalização, eles, embora sejam países que produzem produtos primários, agrícolas, minerais, fósseis, eles também têm indústrias, até mesmo indústrias voltadas para isso. A gente tem indústrias agrícolas, a gente também produz produtos industrializados, a gente tem a questão dos capitais de juros, de royalties, de lucros. Então, repara para você ver, a gente está começando a ter características dos países desenvolvidos lá da DID clássica. Mas como agora já tem países mais com novas configurações, mais arcabouçadas do que essa, a gente não recebe o nome de desenvolvido agora, porque a gente continua subdesenvolvido em relação a eles. Já os países desenvolvidos da nova DID, eles têm produtos industrializados, em geral de tecnologia superior, aí posso citar, né, não querendo desmerecer a nossa Multilaser, mas convenhamos, produtos aí produzidos por uma Microsoft da vida, por uma Apple Inc. da vida, são produtos com maior investimento capital, maior tecnologia do que os produtos produzidos pela Multilaser no Brasil. A gente tem capitais, a gente tem empréstimos, investimentos produtivos, especulativos e tecnologia. Então, o problema dos países subdesenvolvidos é, no mais, produzir tecnologia e produzir crescimento para se tornar um país do nível industrializado. Mas, pela dinâmica internacional, da divisão internacional do trabalho, entra uma crítica que, será que é interessante que os países subdesenvolvidos se tornem desenvolvidos? Porque, pela lógica do capitalismo, não dá para todos os países serem iguais. Um país ou outro vai ter que sofrer para que ele alimente o país rico. Não dá para ser rico em cima de um país rico. É preciso que tenha um país que aceite condições
que um outro país rico não pode aceitar. Por exemplo, por que a gente tem o fenômeno da migração de empresas para países pobres ou subdesenvolvidos? Porque, por exemplo, se eu quiser abrir uma empresa em Londres, eu vou ter ali custos com locação altíssimo. Londres, por exemplo, eu posso falar isso por questões pessoais minhas, de parentes que moram lá. Londres tem um dos maiores aluguéis do mundo, mais caros aluguéis do mundo. É muito comum que ingleses nasçam e morram na Inglaterra sem nunca ter uma propriedade, passarem a vida toda morando de aluguel. É muito comum isso lá. Já no Brasil, embora tenha uma parcela da população que é assim, mas está no cerne do sonho brasileiro ter a casa própria. E mesmo que tardiamente o brasileiro consiga fazer isso, sei lá, com 50 anos, um dia ele consegue ter uma casinha para chamar dele. Na Inglaterra, as pessoas nascem e morrem sem conquistar isso, o que é muito caro. Imagina abrir uma empresa num lugar desse. Imagina a questão do transporte na Inglaterra. É um país desenvolvido. Então, para eles, não é muito viável que eles tenham grandes empresas lá. Então, eles procuram países subdesenvolvidos para sediar essas empresas, para a produção das empresas, onde eles vão ter até mesmo benefícios dos próprios países. Olha que bacana. Você acha que a Rainha Elizabeth tem nada a ver com isso, né? Mas você acha que o parlamento inglês ele vai desenvolver subsídios para que as empresas se fixem lá? Não é mais uma necessidade dele. Agora, aqui as empresas são tão bem-vindas que o próprio Estado legisla a favor de construir benefícios fiscais que vão ajudar essas empresas a se estabelecerem aqui. Então, para eles é muito mais favorável. Agora, no dia que a gente chegar no patamar em que esses dois lugares estiverem desenvolvidos, a gente vai ter um problema, e vai ser um problema do próprio sistema econômico que a gente vive, o capitalismo. Aqui eu tenho isso aqui para a gente passar rápido, deixa eu ver. Não dá mais. Acabou. Lorena, vocês não me falam nada. A Grazi acabou de falar aqui o horário, eu não vi. Você tem que levantar a mãozinha, essa aqui, ó. Tá vendo? Que aí eu vou ver. Me desculpem, de novo, extrapolei o horário. Por isso que for. O povo de fora. Tem gente. Vou ver se eu acho esse vídeo também, que eu mando lá no grupo. Eu acho interessante. Desculpa, Lorena, vou comer só mais um minuto. Que o povo pergunta assim: onde fica o Brasil? Gente, obviamente, os Estados Unidos tem um dos piores países em quesito de geografia. Eles não sabem de geografia, eles não sabem de localização do mapa, eles não sabem de nada. Eu lembro que eu vi um vídeo que eles perguntaram onde fica o Oriente Médio. Teve muitas pessoas apontaram para o Brasil. Onde fica o Brasil? Assim, o continente africano. Eles não têm noção geográfica. Então qualquer falácia eles acreditam. Para eles acreditarem que aqui é roça, muitos deles acreditam que aqui a gente tem a imagem que a gente tem do continente africano, eles têm daqui. O continente africano não é do jeito que a gente imagina. E aqui também não é do jeito que muita gente de fora imagina. Desculpem, eu entrego minha aula agora. Lorena, venha do seu lugar aqui de direito. Mil desculpas. Eu acho que eu tenho que começar a contabilizar todos os minutos que eu pego da Lorena. Vai chegar uma terça-feira que eu não vou vir. Vai ser a Lorena que vai vir, só para descontar tudo isso. Oi, sou eu, Gui, é a Ana. Desculpa, Ana. Então você já está percebendo aí que tem essa dinâmica, eu mas a Lorena. A Lorena sempre sofre um pouquinho. Mas desculpem aí, no mais é isso. Dúvidas, me chamem no privado, me chamem lá no grupo e nos encontramos na próxima aula. Eu só vou terminar esse de Didi, que a gente está agarrado muito nisso, a gente entra em blocos econômicos. Beijos e boa noite. Boa aula, Ana. Tchauzinho. Oi, gente. Não saiam da minha aula. Semana passada eu fiquei muito triste que todo mundo saiu da minha aula. Fiquem aí. Vou compartilhar minha tela aqui. Boa noite. Tcharam.